Hoje, no Espaço Pioneiro, vamos conversar com o senhor Antenor Sanches. Ele veio da cidade de Caçador para Maringá há 64 anos. Aqui se casou e constituiu família. Foi vereador por 7 legislaturas. É um dos membros da Academia de Letras de Maringá e também fundador da Associação de Pioneiros. Olá! Estamos começando mais um Espaço Pioneiro. O entrevistado de hoje é o senhor Antenor Sanches. Ele veio para Maringá há 64 anos. Ele morava em Santa Catarina. Vamos conversar com o senhor Antenor. Boa tarde, Antenor. Como foi a sua vinda para Maringá? Nossa vinda para Maringá, ela teve um fator importante, porque o nome de Maringá era muito conhecida lá no oeste catarinense, de onde viemos para Maringá. E as notícias que lá chegavam davam contas de que esta região era uma região cafeeira, onde o café já predominava desde Londrina até aqui perto de Maringá. E a gente, vendo esta divulgação, tinha muita vontade de vir conhecer esta região que era chamada, como cultivava o ouro verde do Brasil. O senhor veio com a família, então, para fazer parte dessa história de plantar café? Não, eu vim para Maringá sozinho, com 20 anos de idade, e vim inicialmente para querer conhecer esta cidade que nascia. E minha família somente veio para Maringá um ano depois, quer dizer, muitos casos são os pais que puxam os filhos para uma cidade. Aqui, no meu caso, aconteceu o contrário. Então o senhor se casou com uma maringaense, vamos dizer? É verdade, e ainda tenho a dizer que devo tudo a essa maringaense, que foi uma das professoras da primeira escola de Maringá Velho ainda. E a gente se conheceu numa véspera de Natal, onde ali começou o namoro e depois teve continuidade através de correspondência. Naquele tempo, o namoro, como todos sabem, ele mais era através de cartas. Mas a gente vinha, depois de ter conhecido esta moça, de 2 em 2 meses em Maringá para namorar. Então o senhor virou maringaense por causa do coração? Eu sempre digo, né, o que uma mulher pode fazer na vida de um homem, né? Isto porque se não fosse ela, talvez a gente não teria vindo para Maringá. Então, ela é a razão da minha vinda para Maringá. Quantos filhos o senhor e ela tiveram? Quantos anos de casado? Nós casamos em 1949 na Igreja Santa Cruz, lá no Maringá Velho, e o padre Emílio Clemente Scherer é que fez o nosso casamento, que foi o primeiro padre de Maringá. E a gente, então, casou neste ano de 49, e eu tive a felicidade de ter 6 filhos, todos maringaenses, todos casados hoje, 10 netos e uma bisneta. Como era a vida aqui, seu Antenor, quando vocês vieram para cá? Quando eu cheguei em Maringá, olha, isso aí muita gente não acredita, mas só tinha o Maringá Velho. O Maringá Novo estava começando a ser aberto. Como todos sabem, o Maringá Novo surgiu em 1947, dia 10 de maio de 47. Então, só existia o Maringá Velho, nesta época, onde existia já um comércio forte em Maringá, e
depois então teve esta localidade este desenvolvimento que eu considero que foi um desenvolvimento muito rápido, porquanto eu não acreditava que essa cidade, que era uma verdadeira boca de sertão, pudesse ter esse desenvolvimento em tão pouco tempo. O senhor, né, com toda essa experiência, todo esse tempo de Maringá, por que o senhor acha que esse desenvolvimento foi tão rápido? Porque a cidade é jovem, né, 64 anos. Bom, a razão disto é exatamente a cidade de Maringá em si. E como uma terra de plantação de café, que naquele tempo atraía as atenções não apenas do pessoal de São Paulo, da região do estado de São Paulo, que era a maioria que veio para Maringá para fazer o desbravamento, mas sim também porque Maringá foi, desde a sua pedra fundamental, uma cidade planejada para ser grande. Voltaremos em instantes com o programa Espaço Pioneiro. Estamos de volta com o Espaço Pioneiro. Estamos conversando com o senhor Antenor Sanches, que é um dos pioneiros de Maringá. Nesse bloco, vamos falar sobre a atuação dele como vereador em Maringá. Seu Antenor, quantas vezes o senhor foi eleito para ser vereador em Maringá? 7 legislaturas nós completamos em Maringá. Como era aquela época ser vereador? Eu acredito que não há muita diferença entre aquele tempo e os dias de agora. Somente há, assim, uma mudança muito grande com relação ao trabalho do vereador, que ele tinha praticamente como seu assessor já o eleitor dele, que trazia as reivindicações para os vereadores poderem transformar isso aí em projeto de lei ou uma indicação, um requerimento buscando atendimento das reivindicações da população. Mas uma diferença tem para hoje, vocês não Sim. tinham salário. Não, naquele tempo existia salário sim, mas não assim valor alto, era um pequeno valor, inclusive o maior tempo de minha atuação também não teve nem salário, que era a época da Revolução no Brasil, e havia sido cortado subsídios, essas coisas, então a gente atuava mais por amor à cidade, que viu crescer, que viu, no meu caso, acompanhar desde a sua fundação o desenvolvimento. Então a gente pega, não digo assim que muita gente diz que tem amor ou assim, coisa parecida por Maringá. Eu já digo que eu tenho paixão por Maringá. O senhor, na época, tinha um programa de rádio. Durante 27 anos, o senhor teve um programa de rádio na Rádio Difusora. Como era esse programa? Esse programa chamava-se A Voz do Povo. Inicialmente era Traço de União, um programa que nós tínhamos
criado praticamente para divulgar as notas da municipalidade, da prefeitura. Eu entrei como funcionário, inclusive, além de vereador, na prefeitura de Maringá, com o segundo prefeito de Maringá, Américo Dias Ferraz. Então, a gente, dentro desse programa, depois teve esta criação também das reivindicações populares, do Bolsão de Empregos, que era um programa dirigido à população que tinha grande audiência. E eu acredito, inclusive, que este programa é que me deu esses 7 mandatos de vereador. Quais eram os assuntos discutidos nesse programa? Porque era a época de ouro do rádio, né? Tinha muita audiência. O que o senhor levava para a população e o que normalmente a população reivindicava para o senhor como locutor da rádio? O nosso programa era dirigido para um sentido de colaborar, de ser um programa de utilidade pública para os sintonizadores do programa. Então a gente procurava atender mais os pedidos, as reivindicações que vinham por carta. Elas vinham por carta, essas reivindicações, e nós a transformávamos em proposição dentro da Câmara Municipal. Conta pra gente alguma história dessa época do rádio que o senhor acha interessante, que foi marcante nessa sua trajetória tão longa. No rádio, nesse tempo, ainda nós não tínhamos televisão. Então, era o meio, o canal que nós tínhamos de atingir o povo, porque todo mundo sintonizava rádio. O rádio surgiu praticamente com a própria cidade. Então, como não tínhamos televisão, quem fazia, às vezes, de se tornar um instrumento de divulgação maior, era o rádio. Tínhamos os jornais, mas o rádio imperava. Na época que o senhor trabalhava, né, como radialista e também como vereador, como era Maringá? Quais eram os principais locais de passeio? Como era a vida naquela época? Bom, tudo que tem em Maringá, que nós falamos em lugar de passeio, praticamente também nasceram com a cidade. Nós tivemos, por exemplo, a criação do Horto Florestal. Esse Horto Florestal tem história para contar. É um patrimônio criado pela própria Companhia de Terras aqui. Ele tinha uma finalidade, inclusive, de formar mudas de árvores, que são essas árvores que foram plantadas em Maringá e também atenderam não só a arborização de Maringá, como também de outras cidades, entre as quais Cianorte, Umuarama. As árvores de suas ruas, a maioria, saíram deste Horto Florestal de Maringá. Temos também o Parque do Ingá e temos ainda o Parque Florestal dos Pioneiros, que é o Bosque 2, que são reservas nativas da mata de Maringá. Então, naquele tempo, a diversão do povo de Maringá era o futebol, era o rádio, era bailes. O povo de Maringá sempre foi um povo festeiro, tinha os seus clubes, e aí a vida se levava neste campo. Era uma diversão bem mais saudável. Bem diferente da atual. Vamos falar um pouco agora de como o senhor continua ainda na atuação dessa área de comunicação. O senhor tem um programa na TV também hoje? Temos na TV comunitária há 8 anos um programa que leva por título Maringá, Outrora e Agora. Este programa, ele visa também praticamente divulgar a nossa cidade. Então eu mostro ali nesse programa o que era Maringá de antigamente e o que é Maringá de hoje, de Maringá, Outrora e Agora, dentro esse nome que nós escolhemos. Inclusive,
um dos meus livros que eu publiquei em Maringá, eu tenho 4 livros sobre Maringá publicados, tem este mesmo título. Voltaremos em instantes. Estamos de volta com o Espaço Pioneiro, entrevistando hoje o senhor Antenor Sanches. Vamos falar agora sobre a criação da Associação de Pioneiros, uma iniciativa do senhor Antenor. Por que essa associação, seu Antenor? Esta associação tem um papel muito importante em Maringá. Ela foi criada, aliás, já há muitos anos e tem uma finalidade de valorizar a condição do pioneiro e da pioneira também. Inclusive nós temos, dentro da Associação dos Pioneiros de Maringá, mais de 3.500 pioneiros que estão cadastrados na Prefeitura de Maringá, lá na Divisão do Patrimônio Histórico, e também esta Associação dos Pioneiros, ela visa homenagear os pioneiros que faleceram em Maringá. Nós temos mais de 500 pioneiros falecidos já em Maringá, que foram homenageados, receberam homenagem póstuma com seus nomes dados a ruas, avenidas e praças de Maringá. E também nós procuramos, através desta associação, auxiliar o resgate da história de Maringá, como se diz, no seu todo, porquanto nós entrevistamos os pioneiros, que eles que contam esta verdadeira história de Maringá, e através deles, então, nós temos a condição, inclusive, de relatar fatos que são inéditos na história dessa cidade. Como é que são feitas essas entrevistas, seu Antenor, e onde elas ficam? As pessoas têm acesso a essas entrevistas? E essas entrevistas estão arquivadas lá na Divisão do Patrimônio Histórico da Prefeitura, lá no Teatro Khalil Haddad. E, inclusive, há não só a ficha cadastral de cada um deles, como também o histórico de cada um desses pioneiros nesta ficha que está lá arquivada e, inclusive, é muito consultado por estudantes de Maringá, pessoas não só de cursos primários e até de faculdade, universidade, que eles pesquisam, procuram pesquisar a vida dos pioneiros e lá eles encontram todos esses dados.
Quem participa desse projeto junto com o senhor? É uma iniciativa do senhor e de quantas pessoas mais? Como é que funciona? Nós temos uma diretoria da Associação dos Pioneiros que ela vem atuando há muitos anos em Maringá. E aliás, todos eles que são pioneiros, ainda vivos até hoje, que fazem parte da diretoria da nossa associação. Então ela é uma associação que foi criada por mim e por outros pioneiros com a ajuda, inclusive, da própria população de Maringá, que queria conhecer mais dados históricos sobre a cidade que nasceu de uma canção. O senhor também faz parte da Academia de Letras de Maringá, né? Como é que é o trabalho da Academia de Letras? Academia de Letras de Maringá é uma outra conquista muito grande para nossa cidade. São 40 cadeiras, cada uma cadeira tem um dos ilustres personalidades da cultura brasileira como patrono, e nós, dentro da nossa Academia de Letras, nós realizamos inclusive acontecimentos culturais que atraem gente de todas as cidades praticamente do Brasil para participar. Então a gente tem a dizer que o papel da nossa Academia de Letras é importante, inclusive porquanto nós temos aí escritores de renome que fazem parte da nossa academia, poetas destacados, que inclusive que estão sendo homenageados lá fora, como no caso do nosso poeta Aá de Assis e outros que nós tivemos aí, como Ari de Lima e tantas outras figuras que nós temos dentro da nossa Academia de Letras. O senhor também é autor de alguns livros, né? Fala um pouquinho desses livros para a gente. Eu comecei com Maringá, sua história e sua gente. Depois eu trouxe outro livro, o segundo, trazendo por título A Cidade Canção. Esse cognome de Cidade Canção, é bom que você fez essa pergunta, porque este cognome foi por nós criado em Maringá. E por que se criou se criou-se o cognome de Cidade Canção através deste meu programa de rádio que eu falei no início aqui. Através dele eu fiz a campanha e foi aceita pela população. Então, nós recebemos, no tempo em que na prefeitura fomos secretário de administração do terceiro prefeito de Maringá, que foi o Dr. João Paulino, eu fui secretário então da prefeitura e as cartas que chegavam ao gabinete do prefeito passavam pela minha mão. Uma estudante de Minas Gerais, ela mandou uma carta dizendo que queria conhecer mais sobre a cidade que nasceu de uma canção de Gilberto de Carvalho. Naquele tempo, Maringá tinha 17 anos e era conhecida como cidade menina, mas não era mais menina. Então, eu pensando naquilo, aquela colocação daquela estudante de cidade que nasceu de uma canção, eu pensei, nada melhor do que Cidade Canção, e pegou. Até hoje nós estamos aí levando esse nome para todo o Brasil e é conhecida mundialmente até Maringá como Cidade Canção. Tá certo, senhor Antenor. Muito obrigada por o senhor ter compartilhado com a gente todas essas histórias e deixo o espaço aberto para que o senhor possa dizer mais alguma coisa que o senhor acha importante. Eu quero aqui, não poderia deixar de parabenizar a Câmara de Vereadores de Maringá pela conquista desse canal de televisão e também por termos aqui o De Paula, que é meu colega, inclusive, da nossa Academia de Letras de Maringá, que está mostrando a sua importância desta
nossa TV, que é pioneira, talvez até na região nossa. E, olha, o nosso presidente, que é o Mário Sokawa, está de parabéns por essa iniciativa, como todos os vereadores que integram a nossa Casa de Leis. Por isso, a gente quer agradecer também esta oportunidade de ter sido o primeiro pioneiro aqui a ser entrevistado por esse novo canal de televisão que Maringá está ganhando. Muito obrigada, seu Antenor. Esse foi o Espaço Pioneiro.